Uma alma do mundo corrompida pela morte, um malho para esmagar a juíza. Quem corrompeu a Arbiter? Durante muito tempo nos deram fagulhas do que aconteceu com a juíza, que quem a corrompeu, mas especialmente como tudo aconteceu. Chegou a hora de conhecer toda a verdade e que por trás desse fato há muitos segredos que explicam muito mais do que buscamos nesse vídeo. Já sapeca o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sim, nós retornamos para fazer o que a Blizzard não fez, te explicar a história de World of Warcraft. Agora sim, simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Há muito esperamos este momento. O gambito do banido se fez ver. O que aconteceu com a juíza foi premeditado há muito tempo, antes mesmo de Argus cair nas mãos de Sargeras, e os orgulhosos na Teresins têm muito orgulho de verem seus planos sendo concretizados, ainda que pelas mãos de outros. Os resultados são sempre valiosos. Uma alma do mundo corrompida pela morte, um malho para esmagar a juíza. Ou seja, quem traiu e prendeu Argus inicialmente não foi Sargeras. Claro, a criatura foi traída, foi presa por algo poderoso. Mas sim o próprio Zovaal. Ou como muitos dizem, o próprio Denatrius, ou seria melhor dizer os seus capachos na Teresin. Foram eles que a atraíram e prenderam Argus, quando esse ainda era uma alma-mundo, vinculando a alma de Argus à morte, e assim conectando ele a Shadowlands. Assim, ao morrer, a alma dele iria direto para Shadowlands. E agora ele tomará esse receptáculo. Argus será eterno. E eis a corrupção da juíza. Outro ponto é que, por estar corrompida pela morte, Sargeras torturou e usou Argus. Assim como a vileza corrompeu Sargeras, a morte corrompeu Argus. Assim como o Void corrompeu a alma-mundo do planeta que Sargeras destruiu. Em outras palavras, Argus não foi preso e torturado e usado por acaso. Não. Para Sargeras, ele era tão corrompido quanto o mundo, corrompido pelo Void. São forças opostas à Ordem dos Titãs. Chegamos à conclusão ainda que cada alma-mundo é pura e livre, mas acaba sendo tomada ou corrompida por uma das 6 forças. Eonar claramente foi pela vida, Amantu pela Ordem e assim por diante. Isso explica porque essa guerra por Azeroth, a força que a tomar, terá o controle de todas as outras. Vale observar ainda a cor do sangue de Azeroth. Vemos um azul, mas também um dourado. Será que a luz já está tomando Azeroth? Uma alma do mundo corrompida pela morte, um malho para esmagar a juíza. O plano final era de fato tomar o controle da juíza, tornar Argus um eterno, ou mesmo um controlador de um dos eternos. E agora ele tomará esse receptáculo. Argus será eterno. No caso, a juíza. E assim ter o domínio sobre as almas de Shadowlands e, consequentemente, o poder que elas concedem, o suficiente para dominar
tudo. E como Denátrios mesmo disse, e uma vez que a libertação esteja concluída, será pela vontade dele que tudo será varrido. O único poder que emergirá dessa torrente de mudança é a morte. A morte e aqueles que lhe moldaram a vitória. tudo será varrido, todas as forças do cosmo, a fim de a profecia de Enzot se cumprir. 6 se sentam na mesa principal. 6 bocas famintas. Uma consumirá todas as outras. Como vimos, as coisas não saíram como esperado. A juíza, em vez de ser corrompida e dominada, acabou desativada, provavelmente numa batalha interna pelo controle. Algo parecido como o que aconteceu entre Arthas e Ner'zhul na Coroa de Gelo. Argos foi consumido quando Zovaal absorveu a juíza, ou simplesmente desapareceu. Denátrios está foragido junto com os seus Nanteresinhos. Sargeras foi preso pelos seus próprios irmãos. E agora temos um moleque de Bastion como Arbiter, que em seu primeiro juízo tentou inocentar a maior genocida que Azeroth já conheceu. Não há justiça sem compaixão. E percebo que seus feitos carregam a marca da influência do carcereiro. Uma influência que falhamos ao tentar conter. Sylvanas precisou confessar a própria culpa. Carcereiro não me controlou. Só eu tive envolvimento nas minhas ações. E eu aceito as consequências. Mas claro, isso é história para um próximo Teorizandro. Por falar nisso, no próximo Teorizandro. Esta semente representa o ciclo da morte e da vida. Eu ofereço a você, Tirande Murmurel, que ela traga ao seu povo felicidade e paz. As promessas de Eluna eram falsas. Deixe o like e o seu comentário para garantir o próximo. Muito obrigado por assistir até aqui. Eluna, que se dane! Nenhuma palavra, somente dor. Até a